Meus queridos e amados irmãos e irmãs que acompanham os vídeos postados no canal da paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Canoas, que tem como objetivo a formação doutrinal e moral de nossos inscritos. O tema que vamos estudar hoje faz parte de uma sequência que vamos trabalhar nos próximos vídeos e que compõe uma realidade sobrenatural, que conta com a nossa natureza humana, mas precisa ser aplicada na nossa santidade e na nossa salvação, que são as virtudes. Então a pergunta que vamos responder é a seguinte: qual é a definição de virtude e o que são as virtudes teologais? A virtude é um hábito que aperfeiçoa as potências da alma, levando-a ao bem agir. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1803, define a virtude como uma disposição habitual e firme para fazer o bem. E lá no parágrafo 1804, na sequência, continua dizendo que as virtudes humanas são atitudes firmes, disposições estáveis, perfeições habituais da inteligência e da vontade, que regulam nossos atos, ordenando as nossas paixões e guiando o nosso segundo a razão e a fé. Propiciam assim facilidade, domínio e alegria para levar uma vida moralmente boa. A pessoa virtuosa é aquela que livremente pratica o bem. O padre Alfredo Sainz, no seu livro As Virtudes Fundamentais, lá na página 14, ele diz que as virtudes são forças do caráter, hábitos de realização do bem que se integram à personalidade da pessoa, tornando-a plena e realizada. Torna-se necessário ressaltar que toda virtude deve ser adquirida com empenho, esforço constante, ou seja, adquiridas ou conquistadas, visto que são o alicerce da nossa alma. Pois todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O grande santo São Gregório de Nissa dizia: o objetivo da vida virtuosa é tornar-se semelhante a Deus. Todo homem que almeja ser virtuoso deve dar grandes passos com Deus. A escritora norte-americana Helen Keller diz: nunca se deve engatinhar quando se pode voar. Por isso eu digo, meus amados, que é importante conhecer primeiro a virtude, antes de nós entrarmos nas virtudes teologais, que temos que saber que elas são de origem divina, infundidas por Deus e que têm por objeto o próprio Deus. Pela fé, vamos à suma verdade. Pela esperança, o sumo bem se realiza para nós. E na caridade, nós conhecemos o sumo bem. Então, meus amados, a primeira virtude teologal é da fé. E que virtude é esta? O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1814, define a fé como a virtude teologal pela qual cremos em Deus e em tudo o que diz se revela, que a Santa Igreja nos propõe crer, porque Ele é a própria verdade. Pela fé, o homem livremente se entrega todo a Deus, e por isso o fiel procura conhecer e fazer a vontade de Deus. A carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, vai dizer: a fé é o fundamento das coisas que se esperam e não se veem. E a fé é uma virtude teologal, sobrenatural e infusa, dada por Deus no ato do sacramento do nosso batismo. Ela é infundida por Deus em nós, pois conforme diz Santo Tomás de Aquino, para que possa iluminar o intelecto pelo conhecimento das verdades reveladas e tem como objeto a verdade, a inclinação para Deus.
E nessa explicação fica muito bem claro de que a fé ilumina nossa razão para conhecer a verdade, que é o próprio Deus. E percebe-se a fé como um ato racional, e assim compreendemos as palavras de São João Paulo II na sua carta encíclica Fides et Ratio, Fé e Razão. A fé e a razão constituem como que as duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. A fé nos faz adentrar nos grandes mistérios revelados, como a Trindade, a Encarnação, a Redenção e a Santa Missa e a vida eterna. Jesus vai dizer à mulher Ciro-fenícia: ó mulher, grande é a tua fé. E ela acreditou. E nós também, meus amados, devemos acreditar nos mistérios da fé e que precisa do ato da nossa fé, lançar-se nesses mistérios, para que esta fé que nós cremos nos ajude a lutar contra todos os inimigos dessa fé, a infidelidade, a heresia e a apostasia. A fé requer também o nosso testemunho. Temos que ser fiéis, declarar nossa fé, que é um ato de fidelidade à vontade de Deus e assentimento da sua verdade. Os mártires da Igreja demonstram-nos exemplo claro do testemunho da fé. Somente a fé nos conduz à posse da eternidade. Como diz São Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 13: vigiai e ficai firmes na fé, trabalhai de modo varonil, encorajai-vos sempre mais. Portanto, meus amados, após meditarmos a fé e a virtude teologal da fé, nós vamos ficar atentos, esperando o próximo vídeo, que vamos responder a seguinte pergunta: o que é a virtude teologal da esperança? Então, meus amados, curtam, compartilhem os nossos vídeos com seus amigos e as pessoas mais próximas da tua vida. E fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.